Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Nós estamos retomando hoje as nossas reuniões. Nós ouvimos uma palavra muito importante, uma palavra crucial nessa conferência onde as epístolas de Paulo a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, foram abordados dentro de uma visão da igreja como coluna e base da verdade. Nós hoje iremos ter uma reunião de preparação. É o primeiro de uma série de reuniões voltadas para 1ª e 2ª Timóteo, numa linha paralela, complementar, uma linha para ajudar a todos nós, para nos prepararmos para a volta do Senhor, para que possamos ter uma visão e nós possamos ter uma vida cheia de vitórias, uma vida vencedora. O tema dessa série é: quem influencia quem? Esse tema é um tema muito importante. Isso quer dizer, somos nós, os filhos de Deus, nós, a igreja, somos nós que influenciamos o mundo, ou é o mundo que nos influencia nos dias de hoje? Hoje nós vivemos num mundo decadente, cheio de ideologias, cheio de iniquidade. E nós sabemos que a igreja tem um papel muito importante nesses tempos finais, para que o plano de Deus possa se tornar realidade, possa se cumprir. E quando nós estamos falando da igreja, estamos falando de nós, de mim, de você, de nossas famílias. E nós precisamos muito da palavra de Deus para nos iluminar. Quando ali na conferência foi falado sobre a igreja, coluna e base da verdade, nos mostra o papel que a igreja tem, o impacto que a igreja deve causar no mundo de hoje. Nesse mundo de iniquidade, de mentira, de engano, a igreja é a coluna e base da verdade. Então, nessa primeira reunião, que é uma reunião de preparação, nós vamos nos basear em alguns versículos de Mateus capítulo 5. Eu creio que essas porções da palavra do Senhor são cruciais para que nós possamos também ter uma visão bem adequada de 1ª e 2ª Timóteo aplicada em nossa vida, em nosso viver. E dentro dessa linha, desse tema, é o mundo que me influencia ou eu influencio o mundo? Nós vamos ver, primeiramente, Mateus capítulo 5, versículo 13. Esse versículo diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Nesse versículo, o Senhor está falando que influência nós, os seus filhos, nós que somos do reino, nós, que influência nós devemos ter sobre esse mundo? Ele diz: vós sois o sal da terra. Nós vamos agora gastar um tempo para olhar sobre a questão da função do sal, a questão do sal no nosso relacionamento com Deus e a questão do sal no nosso relacionamento com as pessoas.
Senhor disse: vós sois o sal da terra. Nós sabemos que o sal tem algumas funções, tem algumas propriedades. Uma das propriedades é uma propriedade de preservação. Por exemplo, tem um pedaço de carne, você quer preservar essa carne, não quer que essa carne deteriore, apodreça, daí você aplica o sal. Por quê? Porque o sal ajuda a matar os germes que causam a decomposição. Então, o sal tem uma função de preservar. E o sal tem uma outra função muito importante, que é o de dar sabor. Então, nós temos que fazer essa pergunta. Nós, nessa terra, numa situação tão terrível, nós exercemos ou não uma função preservadora? E, por outro lado, nós exercemos ou não uma função de dar sabor. Agora, nós conhecendo esses dois aspectos do sal, vamos penetrar um pouco, primeiro, na realidade da questão do sal e o nosso relacionamento com Deus. Êxodo, capítulo 30, versículos 34 e 35 dizem: disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes arômatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Então, nós podemos ver que para fazer o incenso usado ali na questão do tabernáculo, dentre os componentes do incenso estava ali o sal. E aqui diz, sal puro e santo. E em Levítico, capítulo 2, versículo 13, toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Nós sabemos aqui que a oferta de manjares é a oferta feita com a farinha. Se refere ao viver humano. E aqui diz que nas ofertas de manjares havia necessidade de usar sal, ser temperada com sal. Isso quer dizer, há uma necessidade de um viver humano temperado com sal. E aqui diz, a tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Aqui diz, não pode faltar o sal. E ele ressalta nesse versículo, é o sal da aliança do teu Deus. Nós sabemos que a questão do incenso é para um aroma para o Senhor, então, mas tem que ter sal. E aqui a oferta de manjares ligado ao viver humano, aqui a necessidade de sal. E aqui fala o sal da aliança. Então, o viver de sal é um viver de aliança com Deus. É um sal que marca aliança. O que significa na tipologia o sal? Tipifica a morte de Cristo, a cruz de Cristo. Por quê? Porque através da morte de Cristo e da cruz de Cristo, que todos os elementos negativos são destruídos. Como nós falamos, por exemplo, existe um pedaço de carne
Se você aplica sal, você mata os germes que fazem a carne apodrecer. Então, você mata os elementos negativos. Então, o sal está ligado à obra da cruz de Cristo, à obra da morte de Cristo. E nós sabemos que o Senhor Jesus foi aquele que teve um viver humano perfeito. E essas ofertas de manjares nos mostra a questão do viver humano do Senhor sendo ofertado a Deus. Mas podemos ver, tinha sal. O Senhor Jesus, durante toda a sua vida, esteve debaixo da obra da cruz, mesmo antes de ir à cruz. Nós podemos ver em Marcos capítulo 10, versículo 38, Senhor Jesus falando, mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que eu sou batizado? Aqui ele estava se referindo à sua morte. João 12, 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, vive ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Mesmo antes de ser crucificado, o Senhor vivia uma vida diária debaixo da obra da cruz. Ele negava a si mesmo, a sua vida natural. Por quê? Porque ele vivia por meio da vida do Pai. Ele vivia por meio do Pai. Nós podemos ver isso no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. O Senhor diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Senhor Jesus, como homem, tinha vontade? Claro que tinha. Mas ele negava a sua vontade. Ele disse, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Nós podemos ver aqui o sal. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 6, disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Senhor Jesus não fazia as coisas no tempo que ele achava que deveria fazer. Sempre ele fez as coisas no tempo que o Pai determinou. Então nós vimos, ele não fazia a sua própria vontade, não fazia na hora que ele queria, mas sempre na hora que o Pai havia determinado. Evangelho de João, capítulo 7, versículos 16 a 18. Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim é daquele que me enviou. Você pode ver, aqui, nesse versículo 16, é dito o quê? Nesse versículo 16 diz que o ensino dele não era dele, mas do Pai. Ele ensinava o que o Pai mandava. Versículo 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Aqui o Senhor estabelece um princípio muito importante. Ele diz assim, se alguém quiser fazer a vontade do Pai, conhecerá a respeito da doutrina, a respeito do ensino. Então nós podemos ver, querendo fazer a vontade do Pai, é com esse coração que nós vamos compreender os ensinamentos de Deus. Não é? Eu vou ver se eu concordo ou não com os ensinamentos de Deus, se é da minha vontade ou não fazer. Se alguém tem essa atitude, nunca vai compreender a palavra de Deus. Mas aquele que tem uma vontade de fazer a vontade de Deus, e nesse espírito, nessa condição, ouvir a palavra, vai compreender a palavra.
No versículo 18, o Senhor Jesus diz: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então, ele não falava por si mesmo, porque ele não procurava a sua própria glória. E quantas vezes nós falamos por nós mesmos porque nós nos importamos com a nossa própria glória. Mas o Senhor procurava a glória do Pai. Então ele fazia a vontade do Pai. Podemos ver aqui um viver debaixo da cruz, um viver com sal. E como nós vimos ali o versículo, Levítico 2,13, o sal da aliança do teu Deus. Você sabe, ali na cruz foi estabelecida a aliança. É pela cruz que essa aliança é preservada para ser uma aliança eterna. Por quê? Porque terminou com todas as coisas negativas para nos introduzir na realidade divina. Sem a obra da cruz em nossa vida, o que é natural, o que é negativo, prevalece e permanece. Mas quando há sal, quando ali está a cruz, quer dizer que ali a vontade de Deus está sendo feita. É uma aliança eterna. E essa aliança eterna veio pelo derramamento do sangue. Isso ocorreu ali na cruz. Hebreus capítulo 13, versículos 20 e 21 dizem: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Está vendo? O sangue é o sangue da eterna aliança. Foi derramado ali na cruz. Vos aperfeiçoou em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Aqui nos diz que o Deus da paz, pelo sangue da eterna aliança, nos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirmos a sua vontade, operando em nós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo. Em Números 18, 19 diz: todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, dei-as a ti e a teus filhos e às tuas filhas, contigo, por direito perpétuo, aliança perpétua de sal. Perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Em Ezequiel 43, versículo 24, diz: oferecê-los-ás perante o Senhor, os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Você pode ver, amado irmão, amada irmã, que aqui nós estamos falando em tantas coisas sagradas, tantos processos que deveria haver no tabernáculo, no templo, e vemos ali a presença do sal. Então, quando o Senhor está falando ali em Mateus que nós somos sal da terra, primeiramente, nós temos que olhar a questão do sal no nosso relacionamento com Deus. E em Ezequiel 16, 4, há um versículo muito interessante que diz: quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo,
nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Aqui ele está falando nem. Mas isso mostra o quê? Que o procedimento adequado seria, olha só, cortar o umbigo no dia do nascimento, lavar com água e esfregar sal e envolver em faixa. Nós podemos ver, por quê? Porque é antisséptico, mata os germes. Está vendo? Então, a presença do sal, dessa obra da cruz, nas nossas vidas, no nosso relacionamento com Deus, é fundamental. Se a cruz não opera em mim, eu não tenho nada o que oferecer a Deus. Por meio da obra da cruz em mim, terminando com o que é negativo, para que se possa haver ressurreição, uma nova vida, uma nova realidade, isso que pode agradar a Deus. Nós podemos ver, então, a importância do sal, mas, primeiramente, é no nosso relacionamento com Deus. E outra questão do sal, muito interessante, está em 2 Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Então, eles falaram, aqui esse lugar é uma cidade muito bem situada, mas tem um problema. As águas são más e a terra é estéril. Então ele disse, trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse, assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Isso foi em Jericó. Na nossa viagem para Israel, nós passamos lá em Jericó. Tem água boa até hoje. Você vê, as águas eram más e a terra era estéril. Mas quando foi colocado sal ali, no manancial das águas, diz assim, tornei saudáveis essas águas, já não procederá daí nem morte, nem esterilidade. A terra era estéril porque a água era ruim. Mas quando o sal foi aplicado, tudo se tornou saudável. Você pode ver a importância do sal? Como nós já vimos, esse sal é o quê? É o resultado da obra da cruz em nós. É essa obra da cruz que termina com tudo que é negativo e torna tudo saudável. Em Colossenses 4:6 diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Muitas vezes as palavras que saem da nossa boca são comparadas com uma fonte, o que jorra da nossa boca. Aqui diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Isso quer dizer, nós devemos permitir que a cruz opere na nossa boca, de tal forma que as palavras que saem sejam palavras agradáveis e nós possamos saber responder a cada um. Isso dá sabor à palavra. No livro de Jó, capítulo 6, versículo 6, diz, comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Viu ali? Mostra claramente, naquela época eu já comia ovo com sal, para dar sabor. Quem dá sabor a essa vida?
Não é o Senhor? Não é através dessa obra da cruz que termina com o que é negativo para surgir o que é positivo, que as coisas que realmente têm valor aparecem? Não é a vida de Deus que dá sabor às nossas vidas? Mas, como nós vimos, eu preciso permitir que essa cruz opere em mim, isto é, haja sal em mim, para então, no meu relacionamento com Deus, o sal estar presente. E aí, dessa maneira, no meu relacionamento com o mundo, eu serei o sal da terra. Marcos, capítulo 9, versículo 49 diz: porque cada um será salgado com fogo. Então, a obra da cruz, o sal, é também comparado com fogo, para queimar todas as coisas negativas. É muito interessante que diz: cada um será salgado com fogo. Como é que você salga algo? Pondo fogo. Então, mostra que a ação do sal e do fogo é semelhante, termina com o que é negativo. E em Marcos 9,50 diz: bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Aqui diz que o sal é bom. E ele diz: tende sal em vós mesmos. Você tem que ter sal em você. Se nós temos sal em nós, nós temos paz uns com os outros. Por quê? Porque o sal mata tudo que é negativo e que gera briga entre os irmãos. Então, isso é algo que nós precisamos dar muito valor. E aqui fala do sal perder sabor. Muitas pessoas perguntam como é que o sal pode perder sabor. O sal puro e santo, como foi mostrado naqueles versículos iniciais que nós lemos, o sal puro e santo nunca perde sabor. Mas preste atenção, o Senhor falou do sal puro. Isso é algo muito importante. Por quê? Porque ali na região da Palestina, a fonte de sal poderia ser o Mar Morto, e nós passamos ali pelo Mar Morto quando fomos visitar Israel. Ali tem pilhas e pilhas de sal, mas não é sal puro, está misturado com outras coisas. E existem também algumas áreas onde há mina de sal. Não estão falando do sal tirado do oceano. Mina de sal. Então existe sal que é mais puro e menos puro. O que acontece com o sal menos puro? A quantidade de cloreto do sódio é menor, e daí quando vem uma chuva assim, o que acontece? O que é o cloreto de sódio, que é o sal, vai embora e fica somente as impurezas. Aí você pega, é branquinho também, só que não tem sabor. Por isso que quando ali naquele versículo nós lemos sal puro e santo, nos mostra quando o sal é puro, nunca vai perder o sabor. Mas se há muitas coisas misturadas em nós, o sabor vai diminuindo e vai se perdendo. Amados irmãos, amadas irmãs, é muito importante nós termos tal percepção da palavra. Ser o sal da terra. Aí, nós conseguimos influenciar o mundo.
mas que para sermos sal da terra, eu preciso ter sal em mim. No meu relacionamento com Deus, o sal tem que estar presente para que Deus possa receber e aceitar. Quando o sal está presente, as coisas negativas são eliminadas e a vida tem sabor. E aí, quando nós contatamos as pessoas, nós somos o sal da terra. Daí, o nosso viver nesse mundo, nesse nosso viver, nós somos o sal da terra. Nós influenciamos o mundo. Mas se nós não somos um sal puro, um sal que perde sabor, nós adquirimos o sabor do mundo. Não é? Daí a pergunta é: quem influencia quem? Um segundo ponto muito importante que Mateus 5 nos mostra vem a partir do versículo 14 até o versículo 16, que diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós podemos ver que nessa porção de Mateus 5 que nós lemos, que fala a respeito do sal e agora fala a respeito da luz, nós podemos ver que tanto o sal e a luz são coisas que fazem diferença. O sal faz a diferença, a luz faz a diferença. Você sabe, esse mundo está apodrecendo. Verdade, este mundo está apodrecendo. Agora eu quero fazer a seguinte pergunta: você está apodrecendo junto com o mundo? Se você for sal, você não irá apodrecer. E você vai influenciar esse mundo. E tudo que estiver à sua volta não irá apodrecer. O mundo hoje está em trevas. Nós hoje estamos também nas trevas. Você vê a importância da luz? Você vê a importância do sal? O sal é importante porque o mundo está apodrecendo e esse mundo não tem sabor. A luz é importante porque hoje esse nosso mundo está nas trevas. Se eu imitar as trevas, eu não faço diferença nenhuma nesse mundo. Se eu imito as trevas, eu não tenho nada para mostrar a esse mundo. Eu não serei diferente desse mundo. Se eu sou sal, eu sou diferente. Se eu sou luz, eu sou diferente. Se eu não sou sal e eu não sou luz, eu nunca influenciarei e causarei impacto ao mundo. Mas o Senhor está dizendo: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não é o mundo que deve nos influenciar, somos nós que devemos influenciar o mundo. Se a luz for fraca, nós não estamos desempenhando nossa luz de uma maneira adequada. Aqui diz: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Você não acende uma candeia, uma lâmpada para ficar escondido.
Nós precisamos deixar nossa luz brilhar, colocar no velador. E outra coisa, quanto mais alto você coloca a luz, numa posição mais elevada, ilumina mais longe. Isso é muito importante. A luz não está aqui para ficar escondida. Olha, o Senhor nunca quis produzir cristãos secretos. Produzir cristão secreto é produzir um cristão que ninguém sabe que é cristão. O Senhor nunca quer produzir filhos de Deus secretos, sem testemunho. Nós não somos peregrinos. Um dia um servo de Deus falou uma frase que me impactou muito. Nós não somos peregrinos que andam à noite, escondido das pessoas. Nós somos peregrinos que andam durante o dia, de tal forma que as pessoas possam nos ver. Ser luz significa todos podem nos ver. E essa nossa luz ilumina a todos. E aqui diz, é para iluminar a todos os que se encontram na casa. Mateus 5,15, né? E alumia a todos os que se encontram na casa. Isso mostra como deve ser esse nosso viver. Nós vemos muitas falhas, muitos problemas hoje. Por quê? Dentro de casa. Você é luz para todos que estão dentro da sua casa? Você alumia todos que estão na sua casa? Quando tem problema, o marido traz luz só para os filhos, mas nunca ilumina a esposa. Ou a esposa nunca traz luz para o marido. Aqui diz, para trazer luz, alumiar a todos. Na igreja, se somos luz, é para levar luz a todos. Aqui diz, não somente você alumia a todos. Aqui diz, versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. As pessoas poderem ver luz em nós. E aqui diz ainda mais, para que vejam as vossas boas obras. Nós brilhamos, damos um testemunho de luz. O Senhor diz que nós somos a luz do mundo. Aqui diz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aqui não diz glorificar você. Isso quer dizer, quando nós brilhamos, as pessoas veem Deus. Não veem virtudes nossas. E o resultado é para glorificar o Pai e não glorificar o homem. E nesse versículo, quando diz glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, não sei se você sabe, esse é o primeiro versículo do Novo Testamento que diz que Deus é nosso Pai. É o primeiro versículo que menciona
Deus como nosso Pai. Isso mostra que é algo que vem da vida. O Senhor é a luz da vida. E o nosso viver glorifica a Deus. E aqui ainda diz, e aqui quando fala que não é para ser colocado debaixo do alqueire, tudo significa que o nosso viver precisa ser um testemunho, algo que os outros possam ver. Nós não somos cristãos secretos. Aí você pode, ouvindo essas palavras que nós falamos agora, você pode começar a traçar um paralelo com as epístolas de Paulo a Timóteo, esse fato da igreja ser coluna e base da verdade. Fala também que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A candeia é uma luz individual, a cidade é uma luz coletiva. Você pode esconder uma cidade? Não. Também o nosso testemunho não pode ser escondido. Amados irmãos, amadas irmãs, o objetivo do nosso brilho é que as pessoas vejam Deus, vejam a verdade. Então, nós temos aqui 3 pontos importantes. Vimos sal, vimos a luz. E também vimos a respeito da cidade, certo? Filipenses 2,15 diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Aqui fala filhos de Deus, mostra Deus como Pai, certo? E está ligado à luz, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Apocalipse 1:20 diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. A igreja é um candeeiro. Brilha. Louvado seja o Senhor. Quem influencia quem? Lembre-se, o Senhor falou uma palavra afirmativa. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Somos nós que devemos influenciar o mundo e não o mundo nos influenciar. Lembre-se, creia na palavra de Deus. Você foi salvo para influenciar o mundo e não o mundo influenciar você. Se o Senhor permitir, nós continuaremos na próxima semana. Jesus é o Senhor.